Fala galera, Daniel Tito aqui, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal TV Botafogo Notícia, canal onde você fica 100% informado sobre tudo o que acontece no dia a dia do Alvinegro, do Botafogo Futebol e Regatas. Antes de começar o vídeo, peço que você dê aquela moral, se inscreve no canal se você for novo, dá like no vídeo, comenta aqui o que você achou do resultado desse jogo. E aqui a gente vai reagir ao pós-jogo do Sport Center, né, de Botafogo e Fortaleza. Botafogo que empatou e continua numa sequência aí miserável que não consegue ganhar de ninguém. Tá, vamos aqui assistir o vídeo. Sobre o pós-jogo, agora a gente vai fazer um pós-jogo completo a respeito desse empate, mais um empatezinho bem amargo aí pro Botafoguense. Gustavo Zupac, boa noite pra você mais que titular desse Sport Center. Eu tô aqui assim, sabe aquele jogador que é colocado ali de vez em quando? Mas resolve, de vez em quando resolve, mas estamos juntos aqui, boa noite pra você. Zupac, esse 2-2, o Botafogo criou para ter vencido essa partida, para merecer vencer essa partida. Esse 2-2, no fim das contas, ficou até no lucro. Boa noite, Luciano, boa noite, Donan, Donk, boa noite, fã de esportes. Existem duas maneiras de a gente olhar o que foi esse Fortaleza 2, Botafogo também 2. Se a gente olhar para o campeonato, esse empate do Botafogo é um empate muito ruim, porque esse empate, de maneira oficial, acaba com qualquer vantagem que o Botafogo tinha durante toda a competição. Porque o Botafogo estava atrás do Palmeiras, mas tinha o tal do jogo a menos, né? Então, se o Botafogo vencesse, dependeria ainda de si para ser campeão. Como não venceu, acabou de maneira definitiva, pelo menos por hora, né, a vantagem do Botafogo nesse campeonato. O Palmeiras é o líder de maneira oficial em pontos ganhos e em pontos perdidos. Então, no viés do campeonato, foi um resultado muito ruim. Mas se a gente olhar, e no fundo é o que importa, tá? O viés do campeonato. Agora, se a gente olhar para o que foi o jogo, o empate foi bom para o Botafogo, porque o Botafogo não jogou rigorosamente nada. Foi uma partida horrorosa do Botafogo, uma partida morna, sabe, desinteressante. Não é que foi bagunçado, errou, não é isso não. Foi um time desinteressante, um time sem criatividade. O Botafogo finalizou no gol apenas 2 vezes durante todo o jogo, né? E uma delas foi um gol contra, do Brits, um gol bizarro. O time não conseguiu botar o João Ricardo para trabalhar. Então, assim, pelo jogo, 2-2 ficou bom pro Botafogo. Mas é um resultado que, sim, cada vez mais a gente vai riscando o Botafogo da lista de candidatos ao título do Campeonato Brasileiro, o que é uma grande loucura dentro dos últimos meses que a gente viveu. Pois é, a gordura que tinha dissolveu, mas havia uma esperança por conta do Thiago e a chegada do Thiago, de um Botafogo pelo menos mostrando alguma coisa, né? Não que o Thiago tenha feito ou demonstrado que tenha feito algumas mudanças, na verdade era botar o Botafogo de volta um pouquinho naquele trilho, mostrando um Botafogo que ainda poderia lutar pelo título, mas me parece que foi o que a gente viu hoje no Castelão. André Donk, boa noite. Boa noite, Luciano, Donan, Zupac, fã de esporte, e de fato não foi o que a gente viu. A gente viu um Botafogo até que teve muita posse de bola, mas é o que mas é o que o Zupac falou, foi uma posse de bola morna, não aconteceu nada. É um time que foi muito previsível, trocou muito passes entre os jogadores de defesa, até o Fortaleza terminou com menos de 30% de posse de bola no primeiro tempo, termina o Botafogo com 69% contra 31% da equipe do Fortaleza, mas o Fortaleza fez a coisa ao seu estilo. É um time que tem a transição rápida e controlou o jogo o tempo todo. Até tem o gol de escanteio do Botafogo, mas não era num momento que o Botafogo esboçava uma reação, não. Foi uma situação fortuita de escanteio, muito bem cobrado pelo Tietê. O Danilo Barbosa que entrou bem, né, fazendo gol de cabeça. Mas no resto, foi um jogo controlado pelo Fortaleza dentro das suas características. Acho que tem vários jogadores. Para mim, o Caleb terminou como o melhor em campo, não só pelas 2 assistências, mas o quanto que ele se movimentou, caindo pelos 2 lados, inclusive uma assistência de cada lado na partida. Mas é um Botafogo que foi completamente previsível, morno, teve essa posse de bola, mas que pouco produziu. E individualmente, também os principais nomes, até o Júnior Santos, que vinha aparecendo bem em alguns jogos, hoje não foi bem, até saiu cedo, o Tiquinho não conseguiu entregar. Então foi um Botafogo, assim, individualmente, que ninguém conseguiu se destacar. Talvez o Vitor Sá foi muito bem no lance do primeiro gol, e também ele recompõe num lance que o Pikachu ia sair cara a cara em velocidade, ele consegue voltar. E talvez termina como ala direito, né? Porque o Thiago faz umas trocas, ele tira o de plástico, coloca o Gabriel Pires, puxa o Marlon para terceiro zagueiro, para abrir o Vitor Sá como ala. Achei até uma tentativa válida. Foi sim. Ainda que não tenha acontecido nada demais, mas acho que foi uma tentativa válida. Mas enfim, eu concordo com o Zupac, assim, do ponto de vista do campeonato é ruim pro Botafogo, mas do que foi o jogo é um ponto somado.
Pois aí, pegando um pouco até do que vocês já falaram e até dando meu boa noite para você também, Fernando Campos. Ô, Donan, tem uma coisa aí que é basicamente o momento que o Fortaleza vivia também. Por mais que o jogo fosse um Castelão, nos últimos 5 jogos, se a gente pegar os dois lados, do lado do Botafogo e do lado do Fortaleza, eram 4 derrotas e um empate para cada lado. Ou seja, para o Botafogo até seria algo a mais para tentar realmente continuar vivo nesse campeonato, não que não esteja, mas sem depender agora, né? Depende de outros resultados, de outros times, como não precisava, né? Sim, muito boa noite, Luciano, Zupac, Dom, que fã de esporte está aqui com a gente. Fortaleza 9 jogos sem vencer, né? Hoje produziu para vencer. Eu acho que já na derrota contra o Cruzeiro faltou um pouco mais de contundência e mais tranquilidade para definir as jogadas, mas não foi uma atuação para perder o jogo. Perdeu, assim, um futebol. Hoje controlou, hoje foi um Fortaleza que a gente tem visto em várias oportunidades com o Vojvoda nessa temporada e nos melhores momentos de esperar um pouco mais, se mostrar organizado defensivamente, quando retoma a bola, bota muita velocidade, né? Caleb muito bem, como o Donk falou, né? Na articulação, ele tem a capacidade de pensar o jogo, de botar essa velocidade também. Você tem um Pikachu pelo lado direito, né? O Guilherme. Achei que a atuação do Fortaleza foi uma atuação boa, mas com falhas. Uma falha individual do Brits, né? Um gol bizarro contra. Eu acho até que ele tenta tirar essa bola, mas não consegue fazer o movimento, né? Ele queria... Acho que a intenção do Brits ali foi cabecear para fora. Ele não conseguiu executar o movimento da cabeçada da melhor maneira possível e acabou fazendo um gol contra grotesco. Aí uma falha individual. E depois uma falha, né, de sistema, né, numa bola parada, né, que o Danilo Barbosa tinha acabado de entrar para fazer esse gol de cabeça. No mais, foi um Fortaleza que criou diversas oportunidades. Até no final do jogo teve 2 oportunidades claríssimas ali de fazer o gol. E a atuação, pelo menos, ela traz um resgate de um time que a gente já viu que é muito competitivo. Achei que o Fortaleza hoje foi melhor do que o que produziu contra o Cruzeiro. E lá já não tinha merecido perder. E sobre o lado do Botafogo, o torcedor do Botafogo hoje está muito decepcionado, e eu também fico decepcionado, não porque eu esperava uma transformação tática, um resgate de uma engrenagem que funcionou com o Luiz Castro. Mas eu esperava, até pelo ponto de vista de postura, uma indignação maior. Eu vi uma passividade muito grande. Parecia que o empate era um bom resultado, algumas oportunidades. De novo, uma pane muito grande que o Botafogo... Estavam apáticos. O time do Botafogo apático e passivo. Parecia que, sei lá, estava ganhando de 4-0, mas estava perdendo. O Botafogo quase tomou mais um gol no finalzinho da partida, né? Aquela defesa forte que a gente viu, que tomou 11 gols no primeiro turno, nos últimos 3 jogos tomou 8. Hoje, de novo, mostrou muita fragilidade. A dupla de zaga, que sempre foi uma grande virtude, né? Cuesta e Adrielson mal, todo o sistema, né? Muito mal. Muito difícil você salvar algum jogador. E o Botafogo, de novo, mostrou uma dificuldade muito grande para propor jogo. Eu acho até que foi uma estratégia do Vojvoda. A melhor versão do Botafogo é uma versão vertical, de velocidade, né? Pressionar, não está conseguindo fazer essa pressão de maneira coordenada para conseguir neutralizar o adversário, e quando rouba essa bola, bota velocidade. E aí o Botafogo hoje teve muita posse de bola, mas não produziu. Não produziu absolutamente nada. Ficava muito tempo com os volantes. Sim. Ou com os zagueiros. O Eduardo tentava se movimentar, mas sempre muito encaixotado, especialmente pelo Zé Wellison, porque era o homem do setor ali. Então o Eduardo ficou fora do jogo, alheio ao jogo. E aí era bola no Tietê, bola no Marlon Freitas ou bola nos zagueiros. E aí é um passe que não encontrava profundidade, porque o Fortaleza fechava muito bem. Fortaleza propôs ao Botafogo aquilo que o Botafogo menos gosta de fazer. E expôs o Botafogo ao seu defeito fatal no segundo turno, que é uma defesa de fato desequilibrada. O que o Donan falou, assim, é assustador, porque a gente olhava o Botafogo do primeiro turno, era um time de uma defesa muito forte, um time de meio campo de muita imposição e um time muito rápido para definir. O time ainda é rápido para definir. A gente viu em alguns jogos, o Dom que até citou, o Júnior Santos aparecendo para resolver algumas partidas em velocidade, ou alguns lances em velocidade, mas a gente tem visto um Botafogo muito permissivo lá atrás, né? Então é um time que tomou 4 do Palmeiras, tomou 4
4 do Grêmio, tomou 2 do Bragantino, tomou 1 do Vasco, tomou mais 2 hoje, todo mundo chega e marca contra o Botafogo, né? Ainda mais hoje, que o Botafogo teve que sair para o jogo, porque assim o Fortaleza o chamou para esse tipo de conversa. A hora que o Fortaleza recuperava a bola, pegava uma zaga menos montada, uma zaga com dificuldade para marcar, com confiança baixa, né? Nessas horas a parte mental também aparece de maneira flagrante no jogo do Botafogo. Então, assim, aquele Botafogo líder do campeonato, ele não existe mais. E é isso que é muito preocupante. Ele apareceu no primeiro tempo contra o Palmeiras, ele apareceu no primeiro tempo contra o Grêmio, ele apareceu em partes do duelo contra o Bragantino. Hoje ele não pisou em campo. E aí o receio que fica é que ele não apareça mais. E aí, além da conversa sobre título, que é uma conversa cada vez mais distante, a conversa vai passar a ser sobre fase de grupos e Libertadores. O Botafogo pode acabar na chamada pré-Libertadores, nas 3 primeiras fases, o que seria uma calamidade dentro do que foi o campeonato daqui. Então, só para vocês complementarem, e até para vocês tentarem fazer uma projeção aí do que seria esse Botafogo, né, que sinceramente é um negócio absurdo, né, porque a distância era tão gigante, era tanta vantagem que tinha sobre os adversários, que é um negócio absurdo como a tabela está hoje. Vamos colocar a classificação do Campeonato Brasileiro depois desse jogo atrasado da 29ª rodada, lembrando que Flamengo e Bragantino é um jogo também atrasado da 30ª. Então, depois de hoje, todo mundo vai ter o mesmo número de jogos aí, mas nesse momento, olha só como é que tá a classificação. Palmeiras... Quem diria que aquela gordura absurda... Todo dia eu tô com problema de enquadramento aqui. Quem diria que aquela gordura absurda que o Botafogo tinha, até boa parte do segundo turno, ia se transformar nisso. É o líder e não perde essa posição mesmo com uma vitória do Bragantino, que chegaria aos mesmos 62 pontos, mas teria uma vitória a menos. Aí o Botafogo, agora em segundo realmente, né, com 61 pontos. Grêmio é o terceiro, o Bragantino, como eu disse, por enquanto na 4ª posição, dependendo do jogo que vai acontecer logo mais contra o Flamengo, que é o 6º. Aí o Galo na 5ª posição, e a gente tem as linhas ali, ó, já traçando, né? Libertadores e tudo mais. Atlético Paranaense, Fluminense, Cuiabá e São Paulo. Pelo que joga, então, o Botafogo, hoje, a perspectiva de vocês é... Vou fazer essa pergunta, porque é basicamente isso que a gente está analisando. Tá jogando mais do que as equipes que vêm atrás dele ali mesmo na classificação para garantir uma vaga em Libertadores, pelo menos? Porque eu já... E não tô tirando o Botafogo, claro, da disputa pelo título, que seria um absurdo. Mas pelo que tá jogando hoje... Tá se tirando. Então, é isso. Gente, é o Botafogo que tá se tirando. É isso. Né? É isso. É isso, basicamente. Como que vocês veem esse Botafogo? Pelo que tá jogando, se comparado com os outros times ali. Então, se a gente for pegar adversário de parte de baixo da tabela, analisando só rendimento, tem adversário jogando mais que o Botafogo. Sim. A campanha do Botafogo no retorno, no segundo turno, é uma campanha de rebaixamento. Acho que ainda é. Eu acho que ainda dá pra pegar, falei no último vídeo, né? Mas eu acho que ainda dá pra pegar vaga na Libertadores, sim, porque agora a gente pega Santos em casa, pega Curitiba e pega Cruzeiro. Se ganhar esses 3 jogos, garante a vaga na Libertadores aí na fase de grupos. O vice-lanterna. Era a segunda pior campanha, né? Tem que ver como é que vai estar a atualização aí de tabela, mas é uma campanha de rebaixamento. O Botafogo tá jogando muito pouco. E só para pegar um ponto, o Dom que, né, tem algo para falar, do que o Zupac falou. Porque isso é importante. Em alguns momentos passaram construíram uma narrativa que o único problema exclusivo do Botafogo é o Lúcio Flávio. Ele poderia ser 2 problemas. E quem colocou o Lúcio Flávio lá é o grande responsável por isso. Direção e os jogadores. Hoje a gente tem mais uma prova de que o problema é muito maior que o Lúcio Flávio. Me desculpa. Um clube que está brigando para ser campeão brasileiro desde 95, ter uma postura passiva igual eu vi hoje, não é só a desorganização que a gente vê, de um meio-campo que não produz, de uma zaga que cede espaços. A marcação de Plácido no gol do Guilherme, ele é atrás dele. Atrás dele, a passividade, aquela agressividade que era uma marca do Botafogo, que deixava todo mundo desconfortável, porque estava sempre alguém num cangote para roubar a bola e botar velocidade e se impor dessa maneira, a gente não vê mais. Então, um time muito disperso, muito passivo, muito apático. Um grupo que fez movimentos para modificação de técnico. Então tinha que bater no peito também. Falou tudo, concordo. Botaram aquela pressão toda, esses jogadores filhos da puta botaram aquela pressão toda, fizeram aquele movimento todo da panela deles e agora não consegue se sustentar a bronca que eles botaram. Concordo. Tá faltando, né,
esse protagonismo também dentro do grupo. Porque eles são responsáveis por toda uma mudança. Então, assim, o Thiago Nunes chegou, o que se esperava? O Lúcio Flávio saiu. Ele era o grande problema, né? Para muita gente. Nem a postura foi modificada. Se bobear, até piorou. O resultado pode dar uma maquiada. Pelo que o Botafogo não jogou, saiu com empate. Mas o rendimento, o Botafogo hoje não jogou. Não conseguiu jogar. Não conseguiu jogar. Um time com muita dificuldade para construir, para criar. E defensivamente, o que a gente está falando aqui. São 8 gols sofridos nas últimas 3 partidas. Só um minutinho, porque a gente tem que ir lá pro Castelão, porque o Eduardo Afonso está por lá, ao vivo. Daqui a pouco vai acompanhar a coletiva do Thiago Nunes, né? Fazendo sua estreia pro Botafogo com esse empate em 2-2 com Fortaleza. Edu, boa noite para você. Seja bem-vindo aqui ao nosso Sport Center. Tudo bem, Luciano Amaral? Como é que você está? Boa noite a todos os comentaristas no estúdio, o Fã de Esportes. Estamos aqui na sala de entrevistas do Castelão. Já está tudo armado para a entrevista do Thiago Gomes, o banner do Botafogo, do Thiago Nunes, melhor dizendo, o banner do Botafogo já está colocado. Depois virá o Vojvoda e a gente vai tentar também salvar alguma coisa lá na zona mista. Vocês já falaram muito, 2-2, resultado que não foi bom para ninguém. Fortaleza avançou uma casa, passou o Corinthians, mas ainda não está garantido na próxima Sul-Americana. Vai depender das 4 últimas partidas. Próximo jogo será aqui mesmo, domingo, 18h30, contra o Palmeiras. E com um problema, o Lucheiro saiu machucado, com um problema na coxa direita e será reavaliado nos próximos dias. O torcedor não vaiou tanto quanto na derrota para o Cruzeiro, mas o torcedor ficou meio insatisfeito, principalmente com 2 chances desperdiçadas no finalzinho, um cruzamento do Pikachu que ninguém apareceu para colocar para dentro e depois uma escapada pela esquerda, já bem no finzinho dos acréscimos, houve um erro de passe do Thiago Galhardo que provocou até o contra-ataque do Botafogo. Botafogo não consegue ultrapassar e reassumir a liderança, ultrapassar o Palmeiras e reassumir a liderança, está a 1 ponto. Agora 4 partidas para todo mundo, então assim que acabar Flamengo e Red Bull Bragantino, todo mundo terá o mesmo número de jogos. 4 partidas para todo mundo, mas eu acho que agora ficou difícil tirar esse título do Palmeiras, porque ele pega um adversário bem fácil também, ó. O Palmeiras vai pegar o Fortaleza, vai pegar o América Mineiro rebaixado, depois pega o Fluminense, que não tá nem aí, porque já é campeão da Libertadores. E por último pega o Palmeiras. Eu não vejo... Ou por último pega o Palmeiras, por último pega o Cruzeiro, perdão. Eu não vejo o Palmeiras perdendo pontos para nenhum desses times aqui. Agora o título é praticamente deles. O campeonato será decidido nestas 4 últimas rodadas. Então, galera, esse foi o nosso vídeo. Quem tiver aqui comigo, dá aquele like, compartilha esse vídeo aí nas suas redes sociais e comenta. Na sua opinião, o Botafogo ainda pega a vaga direto na Libertadores, vai para pré-Libertadores? Ou será que nem pré-Libertadores o Botafogo vai pegar? Comenta aqui, deixa seu comentário aqui embaixo que eu vou responder todo mundo, hein? Tamo junto, abraços, até o próximo vídeo. Fui!